Olá, meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem, né? Vamos dar início mais a uma videoaula nossa. Eu espero que vocês estejam, né, gostando bastante. Espero que esteja sendo pelo menos um pouquinho mais didática, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho das patologias, vamos entrar nas patologias estéticas corporais e hoje nós vamos falar sobre a lipodistrofia localizada, isso mesmo. Então, antes de tudo isso, eu peço que você já fique com seu caderno e caneta na mão e anote todas essas informações dessa videoaula, que vai ser muito proveitosa para nós, como profissionais da área da estética, tá bom? Então, por que, professora, que eu preciso saber, preciso conhecer essas patologias estéticas, essas alterações, né, estéticas corporais? Para que função tem mesmo isso? Que necessidade tem eu saber sobre isso? Então, as alterações estéticas corporais é de extrema importância para nós profissionais termos esse conhecimento, porque nós não tratamos somente da parte da patologia, nós temos uma visão mais clínica. Como seria essa visão mais clínica, professora? Seria a visão de você entender a estrutura que você está tratando, entender a patologia e aí então traçar esse tratamento, entender o tratamento que você está executando. Então, quando eu parto desse princípio, eu sei como trabalhar, eu sei como selecionar um tratamento que vai ser adequado para aquela situação. Então, eu consigo ter um tratamento mais efetivo. Lembrando que o tratamento vai depender da resposta do meu cliente, nem todo tratamento vai responder como eu quero que responda, mas respeitar e entender isso é algo que nós profissionais da área da estética necessitamos entender, tá bom? Então, por isso, a importância de se ter conhecimento não só das patologias estéticas corporais, mas também das ferramentas que nós trabalhamos, de qual ferramenta selecionar, de que recurso utilizar. Então, tudo isso é um conjunto de estratégias para nós trabalharmos e conseguirmos ter um resultado efetivo, tá bom? Hoje eu vou estar falando um pouquinho mais lento para a gente não ficar tão rápido minha fala e às vezes eu acabo falando muito rápido que eu me empolgo, tá bom? Então, o que é, de fato, a lipodistrofia? A lipodistrofia, ela é conhecida como gordura localizada. Ela é caracterizada pelo acúmulo de tecido adiposo em determinadas áreas do nosso corpo. Então, nós nominamos lipodistrofia localizada o acúmulo de gordura em determinadas regiões do nosso corpo. Então, a lipodistrofia localizada é uma das queixas estéticas bem mais frequentes nos consultórios e nas clínicas estéticas, nos centros estéticos de todo o mundo. A maioria das pessoas tem procurado, né, hoje em dia, cuidar da saúde, reduzir essa alteração inestética, o acúmulo de gordura. Então, a grande maioria das pessoas sempre vão aos centros de estéticas procurando essa ferramenta de tratamento. E existe N tratamentos para a lipodistrofia localizada. Com a crescente procura, né, decorrente dessa procura pelos tratamentos estéticos, nós temos um efeito que foi causado pelas mídias sociais, né, que é a procura por um corpo perfeito. Então, ter o corpo perfeito hoje em dia é uma das cobranças da mídia social. Hoje todo mundo quer ter um corpo perfeito, uma barriga perfeita, e mediante isso, esses avanços, né, da medicina aliada à tecnologia, já existem para nós profissionais técnicas não invasivas usadas para corrigir certas imperfeições, sendo elas faciais ou corporais. Quais seriam essas técnicas? Por meio de aparelhos ativos e recursos manuais. São três aliados dentro do tratamento de todas as patologias estéticas: aparelhos, ativos e recursos manuais. Quando nós associamos essas três ferramentas com a participação do nosso cliente, nós conseguimos o resultado bem mais efetivo no tratamento da lipodistrofia localizada. Então, graças a essa demanda, né, com essa demanda, a medicina percebeu que ela precisava correr atrás de estudar tecnologias, estudar não só a medicina, mas também as indústrias,
indústria dermocosmética foram atrás de estudar recursos para poderem mediar dentro dessas intervenções e ganhar também, faturar dentro disso. Então, hoje em dia, nós temos altas tecnologias no mercado que possibilitam tratamentos efetivos. Professora, eu não tenho condição ainda para comprar um aparelho. Você consegue, com ativos e recursos manuais, executar manobras e técnicas que vão conseguir potencializar a perda de circunferência abdominal do seu cliente e ter um resultado satisfatório. Então, quando nós falamos de lipodistrofia localizada, nós iremos falar diretamente desse tecido, que é a tela subcutânea, que é a terceira camada da nossa pele. Então, a tela subcutânea vai ser a protagonista dessa nossa historinha que nós iremos conversar hoje. Então, a tela subcutânea, né, a última camada, e ela é riquíssima em quê? Em adipócitos. E o que são esses adipócitos? Esses adipócitos são células altamente especializadas. Quando eu falo especializada, eu falo como, por exemplo, especialista. A função dela, ela é especialista em uma função, que é atuar no equilíbrio do fluxo energético corporal. Então, ela atua como mediador desse fluxo de energia dentro do organismo. Quando nós temos um acúmulo energético elevado, ela capta esse fluxo, né, essa energia, e armazena dentro do seu núcleo, ou dentro da sua estrutura. E armazenando essa energia dentro da sua estrutura, ela equilibra a quantidade desse fluxo energético dentro do nosso organismo. Com isso, eu tenho um aumento no seu tamanho, um aumento na sua proporção. Então, o tecido adiposo, ele é uma variedade especial do tecido conjuntivo, na qual se encontra, como a gente já falou anteriormente, em predomínio grande quantidade de células adipócitas. Então, o nosso tecido adiposo, ele é riquíssimo em quê? Em células adipócitas, que é um tipo de célula que acumula gordura em seu citoplasma. A tela subcutânea, ela é formada, como a gente já falou, por células adipócitas que se organizam em uma camada de espessura variável. Essa espessura dessa camada vai variar dependendo da sua localização corporal. Então, conforme é a sua localização corporal, conforme é o consumo de energia do meu cliente, do indivíduo, ela vai ter a sua proporção variável de tamanho e por sua proporção em determinadas regiões. O adipócito também é chamado normalmente de depósito de gordura. O tecido adiposo, ele é um tecido frouxo, tendo como sua principal componente, como a gente já falou, os adipócitos, que é especializado, né, como a gente falou já novamente, em armazenar o que excede de calorias em forma de triglicerol. Então, o que acontece? Vamos entrar aqui numa parte boa. O meu cliente, ele tem maus hábitos alimentares. Qual seria esses hábitos maus? Seria hábitos de consumir carboidratos, que são, por exemplo, os carboidratos simples, pães, derivados de trigos, tapioca e por aí vai. E, além disso, ele também tem hábitos de consumir esses carboidratos simples em forma de industrializados. Então, ela consome uma alta quantidade de alimentos que são industrializados. Beleza. Ela consumindo esses altos níveis de energia, o que vai acontecer com o organismo dela? Vai aumentar a concentração de açúcares dentro desse organismo. Então, o carboidrato, quando ele entra dentro do nosso organismo, ele é formado, ele forma, né, em triglicerol. E aí ele é armazenado dentro do nosso adipócitos, porque ele é reserva de energia. A função do carboidrato é estruturar algumas estruturas, mas uma das suas funções principal é ser armazenado em forma de energia, que nesse caso vai ser estocar. Então, estocou essa gordura,
eu vou ter uma hipertrofia, um aumento desse adipócito, caracterizando pela gordura localizada, a lipodistrofia localizada. Então, quando o meu cliente consome em excesso esses alimentos, acontece isso, o acúmulo de gordura. Deixa eu passar aqui, eu já falei sobre isso com vocês. Então, dentro dessa explicação, dessas estruturas, explicando um pouco mais de forma detalhada, eu tenho a fisiopatologia da lipodistrofia localizada, que eu já comecei a falar um pouquinho no slide anterior com vocês. Então, a gordura localizada apresenta como um desenvolvimento irregular do tecido conjuntivo subcutâneo. Neste caso, os adipócitos apresentam-se aumentando em regiões específicas com irregularidade do tecido e aparências onduladas. Então, o que acontece? Minha cliente, essa cliente que eu falei anteriormente com vocês, que consome muito carboidrato, que consome muito açúcar, ela começa a apresentar em determinadas regiões do seu corpo uma alteração com irregularidade. Aí inicia um aspecto de gordura localizada. O processo de desenvolvimento da gordura corporal ocorre em razão do aumento do número de células adipócitas, mas também a hiperplasia celular, que é o aumento do volume dessa célula existente. Então, ela vai aumentar. Então, quando minha cliente consome em grande quantidade fontes que são reservas energéticas, vai haver a hiperplasia, o aumento dessa proporção, desse adipócito que estava pequenininho, mas como ele teve que armazenar energia, ele aumentou a sua proporção, o seu volume. Sendo assim, né, essa gordura localizada possui funções até certa quantidade no nosso corpo e passa a ser prejudicial e incômoda quando questionada no ponto de vista estético. Então, no ponto de vista estético, ela pode ser incômoda por questões de alterações estéticas, quando, por exemplo, o teu cliente vai vestir uma roupa que não fica tão bacana. Porém, nós sabemos que a tendência é evoluir mais ainda. Então, quando minha cliente continua com esses maus hábitos e ela não faz exercício físico, ela só continua ingerindo alimentos que são fonte de energia para nossas células adipócitas, eu começo a prejudicar uma função, prejudicar a saúde do organismo dela. Porque quando eu tenho um aumento desse tecido adiposo em certas quantidades, eu começo a desenvolver um fator dela poder ter doença cardiovasculares, poder ter predisposição para ter um AVC e por aí vai. Então, a gordura em excesso, ela não é somente questão de vista estética, e sim é um fator de saúde que, com o passar do tempo, pode agravar esse quadro e nós termos questões prejudiciais à saúde da minha cliente. Aí entra um fator também muito importante, que às vezes a pessoa, por não conhecer que a gordura faz mal para o seu organismo, ela, mas a fulano teve uma parada cardíaca, fulano teve um AVC e foi de uma hora para outra, mas tá bom. Como é que eram os hábitos alimentares dessa pessoa? Então, existem vários fatores que influenciam nisso. E um deles é o aumento desse tecido adiposo, que não é interessante que nós temos em excesso. Então, a adiposidade localizada, que é a gordura localizada, ela pode se localizar, como a gente falou, em várias regiões. Na parte corporal, nós temos a lipodistrofia localizada na região abdominal, que pode ser desta proporção, como também pode ser só um potinho. Isso vai depender de cada cliente. Mas aqui nós temos uma proporção bem elevada, né, desse acúmulo de gordura na região abdominal. Então, quando nós vamos fazer tratamentos estéticos, uma das queixas das clientes são na região abdominal, né, da localização dessa lipodistrofia localizada. Nós também temos o acúmulo da gordura localizada nos flancos. Essa região do nosso corpo é denominada como flancos, não é o culote. Então, isso vai depender de cada
biotipo corporal. Tem pessoas que localizam mais no abdômen, já tem pessoas que quando começam a consumir alimentos que são armazenados em forma de energia, começam a acumular mais nessas regiões laterais do corpo, que é conhecida como flancos. Então, às vezes a sua cliente tem lipodistrofia localizada na região abdominal e também tem na região dos flancos. Isso já é um alerta, porque ela tem grande quantidade de gordura estocada. Então, ela precisa já iniciar um tratamento para reduzir essa adiposidade, essa quantidade de gordura que está se localizando. Fora que ela também precisa mudar os hábitos alimentares, que nós sabemos que nesse caso está intimamente ligada com os maus hábitos alimentares. Temos também na região dos culotes, essa região lateral, né, da coxa, na junção quase próxima do glúteo, né? Ela é nominada como culote. Então, em alguns tipos de pessoas, ela pode se localizar mais nessas regiões inferiores, diferente das regiões superiores. Depois eu vou trazer essa proposta explicando para vocês sobre o biotipo corporal. E aí nós temos o quê? A concentração dessa gordura nas laterais, que são nominados como os culotes. Então, vai ter clientes que vão apresentar essa gordura nessa região e vão querer fazer também o tratamento dela. Nós temos também como uma das suas predisposições para se localizar no interno de coxa. E temos também a famosa conhecida, né, por algumas pessoas como bananinha, que se localiza nessa região antes do glúteo, acumula gordura nessa região. Em alguns casos pode ser por questões de flacidez do glúteo, mas nós também temos alguns casos que são mesmo a adiposidade localizada. E temos também a famosa gordurinha, né, que algumas pessoas chamam de gordura do sutiã, que é a lipodistrofia localizada nas regiões dorsais, nas regiões das costas. Então, é comumente se localizar quando já tem uma ingestão de alta quantidade de alimentos que tem como sua função fazer reserva energética e por aí vai. Agora que eu tô vendo que aqui tem uma opção bacana, que eu fiquei feliz. Então, vamos lá. Então, tratamentos estéticos. Dentro da estética, nós temos vários tratamentos. E na nossa aula de avaliação, eu vou descrever para vocês todo esse passo a passo de como nós avaliamos. Mas dentro desses tratamentos estéticos, o que eu vou fazer? Nós falamos da lipodistrofia localizada, eu mostrei para vocês as regiões que ela se acumula, falamos sobre como acontece esse acúmulo de gordura localizada, que é quando minha cliente consome níveis de carboidratos, açúcares, alimentos que não são tão saudáveis para o seu organismo, e aí inicia-se a reserva energética desses alimentos. Lembrando que também, além disso, entra o fator de não haver o gasto energético. Essa cliente não faz exercício físico, então a tendência é só estocar, só vai estocando mais ainda essa gordura localizada, esse açúcar em forma de gordura. Então, o que ocorre? Nós vamos utilizar como recursos para os tratamentos estéticos corporais ativos, eletroterapias e recursos manuais. Então, eu vou entender que ativo utilizar, ativos que façam a quebra enzimática dessa gordura, que transforme ela em energia para que o nosso organismo possa metabolizá-lo. Então, tudo isso entra nesse contexto do tratamento da lipodistrofia localizada. E nós também temos eletroterapias que fazem a lipólise da célula de gordura, que é essa quebra enzimática que ocorre, que eu vou estar mais na frente explicando para vocês direitinho sobre essa quebra enzimática. E recursos manuais que também podem potencializar o ativo. Então, algumas ferramentas manuais, elas não conseguem executar a quebra enzimática. Mas por meio da junção dessa estrutura com os ativos, eu consigo potencializar a entrada. Então, eu vou ter uma melhor entrada. Não vai ficar tão bonito, né? Vou botar só o R e o pontinho. A entrada
desses ativos e essas técnicas manuais vão me possibilitar um aumento da condução dos vasos sanguíneos, né? Eu vou ter aumento do fluxo sanguíneo e com isso eu vou melhorar a oxigenação e a permeação desses ativos. Então, por isso que é importante, né, esse conhecimento não só da patologia estética, mas também das ferramentas que nós iremos trabalhar dentro deste contexto, tá bom? E eu deixei 4 questõezinhas para serem feitas. Vocês vão estar respondendo essas questõezinhas agora, né, ao término da nossa aula, e estarão encaminhando para mim para o e-mail para a gente receber hoje. E lembrando que na quinta-feira nós teremos um encontro online pelo Instagram para nós conversarmos sobre dúvidas referentes à lipodistrofia. Eu vou estar esclarecendo várias outras dúvidas de vocês. E lembrando que nós temos agora o bônus. Que bônus é esse, professor? Vocês vão responder nos comentários de vocês. Aqui embaixo, nos comentários, vocês vão colocar para mim a seguinte resposta. O que é a lipodistrofia? Então, coloque aqui nos comentários para mim o que é a lipodistrofia. Então, vocês vão responder vão responder essas questões a seguir e responder para mim aqui nos comentários o que é a lipodistrofia localizada, beleza? Um grande beijo no coração, eu espero que vocês tenham aprendido. Vou tentar ao máximo fazer essas aulas dinâmicas para a gente realmente aprofundar no conhecimento. E eu espero breve estar pertinho de vocês para a gente estar conversando mais, tirando dúvidas e entendendo mais sobre o assunto, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês e até a próxima. Deixa eu ver aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.